será lançado amanhã o programa Defensoria no Cárcere, uma iniciativa que busca reafirmar o papel dos defensores públicos na defesa de direitos da população penitenciária. Para a gente entender melhor o assunto, eu converso agora com o defensor público titular do Núcleo de Execução Penal, Bruno Dixon Maciel. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Esse evento ele vai ser lançado amanhã, que é o programa Defensoria no Cárcere, aí uma iniciativa também do Ministério Público, né, uma parceria. Eu queria que o senhor falasse qual o objetivo principal desse programa Defensoria no Cárcere. Bom dia a todos. É um programa que está sendo traçado, desenvolvido pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vai ser um treinamento e também uma tentativa de uniformizar o modo de atuação da Defensoria em todos os estados do Brasil. É uma atividade pioneira. Amanhã vai acontecer a abertura com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições. A partir daí vai haver uma padronização da maneira de atuação da Defensoria Pública com relação ao atendimento do preso provisório, do atendimento do preso sentenciado, bem como da inspeção e fiscalização dos estabelecimentos prisionais. Os defensores aqui do estado do Maranhão, eles já começaram a ser capacitados ou só a partir do lançamento do programa? A partir do programa, defensores públicos do estado do Maranhão, bem como de outros estados do país, vêm a São Luís amanhã participar desse treinamento e dessa capacitação. Como é que funciona atualmente a inspeção dos presídios? A gente sabe que a situação infelizmente não é das melhores, né? Essa questão de superlotação, por exemplo, é um dos grandes problemas enfrentados aí na penitenciária. Como é que funciona atualmente essa inspeção do presídio? Atualmente a inspeção dos estabelecimentos prisionais ela é realizada por uma série de entidades, como o Conselho Penitenciário, Sim. Conselho da Comunidade, organizações da sociedade civil, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, e são constatadas sempre irregularidades e, na medida do possível, sempre tenta-se fazer uma interlocução com a Secretaria de Administração Penitenciária para a atenuação desses problemas. É claro que são várias questões de índole estrutural. Várias unidades prisionais têm problema na própria estrutura física, com relação à disponibilização também de atendimento à saúde, além também da questão das celas, né? A quantidade de celas muitas vezes não é suficiente para aquele número de internos que estão naquele estabelecimento. Sempre bem maior, né? É o que a gente está falando da questão da superlotação, né? Que é um grande problema, sim, enfrentado. A gente, inclusive, já fez inúmeras reportagens que mostram essa superlotação nos presídios. Alguma perspectiva de que essa realidade possa melhorar? Sim, é um problema sempre presente, a questão da superlotação, o que dificulta muito o cumprimento da pena. É importante destacar que, no ano passado, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Estado, que foi homologado por uma sentença, e dentre os pontos desse acordo estavam a construção de unidades prisionais do interior. E é importante destacar que algumas já foram entregues. Foi entregue a unidade prisional de Coroatá, a reforma da unidade prisional de Balsas, vai ser também entregue a unidade prisional em Timon, em Pinheiro, em Imperatriz também, vai haver também a entrega de uma nova unidade prisional. Então, uma série de unidades que estão próximas de serem concluídas no interior vai amenizar essa questão do problema e também atenuar a questão da vinda de presos do interior do estado para a capital. Não, pois é, você falou aí dessa questão de algumas entregas, né? Mesmo essas unidades sendo entregues, mas a realidade que a gente vê é bem diferente. O que a gente observa é a superlotação ainda no presídio, na penitenciária de Pedrinhas, eu me refiro a ela, mas principalmente de presos vindos do interior cumprindo pena aqui. Então, se essas unidades estivessem funcionando a contento, essa superlotação por parte também dos presos oriundos do interior do estado não estaria acontecendo. A realidade, então, acontece de uma forma, mas na prática a realidade é outra. Essa questão, como eu falei, como eu pontuei, existe ainda esse problema de um ingresso de internos do interior do estado para a capital. Cumprindo pena na capital e também presos provisoriamente também. Pessoas que ainda não foram sentenciadas do interior que estão aqui na capital. Mas o objetivo exatamente, a Defensoria Pública vem acompanhando de perto essa questão com a Secretaria de Administração Penitenciária para que essas unidades prisionais do interior do estado sejam entregues de maneira o mais rápido possível e estruturadas
por um objetivo exatamente de manter aquela pessoa custodiada ali, perto da família e no local em que respondeu o processo criminal. Isso aí é o objetivo, já vem ocorrido alguns avanços nesse campo, mas é claro, é um problema complexo. E retornando à questão do projeto Defensoria no Cárcere, esse projeto, ele tenta uniformizar o modo, a linha de atendimento da Defensoria Pública em todos os estados do Brasil, com o atendimento do preso provisório, do sentenciado e também a inspeção, a fiscalização desses estabelecimentos prisionais, que é fundamental, e que se detectam irregularidades de várias montas. Aqui em São Luís, por exemplo, vocês já fizeram inspeções recentes, por exemplo, para detectar as precárias condições? Estão ainda precárias essas condições? Sim, existem ainda unidades prisionais aqui na capital com condições ruins, né, com condições precárias. E é sempre feita essa interlocução para a melhoria, para a reforma dessas unidades prisionais. Agora, é claro que é um problema que vem já de uma longa data, não é algo recente, né? Mas eu fico feliz que o problema ele vem sendo enfrentado. E é importante esse problema seja devidamente atacado, porque a sociedade reclama muito hoje da questão da falta de segurança pública. Sim. E um dos fatores para o aumento dessa sensação de segurança é exatamente o ambiente penitenciário em que não há os investimentos necessários. Um sistema penitenciário em que há investimentos, em que há a garantia da aplicação da lei de execução penal naquelas unidades prisionais, ela gera um reflexo menos negativo para a sociedade. Porque é importante que a sociedade compreenda que as unidades prisionais, hoje em dia, é fundamental que o Estado atue de maneira firme, atue garantindo direitos e também exigindo os deveres dos presos, claro. Com isso, se gera um equilíbrio naquele ambiente prisional e também evita que efeitos negativos daquele ambiente sejam colocados de maneira a atingir quem está lá de fora. E de certa forma, atingindo, né? Sim. Principalmente quando se trata de superlotação, de precárias condições. E aí um outro ponto também interessante é com relação à questão da saúde. A gente sabe também que tem uma grande deficiência nessa questão da saúde, principalmente presos que têm algumas doenças graves e que poderiam, de repente, estar tendo um atendimento diferenciado. Isso, infelizmente, ainda não ocorre? Essa questão da saúde ainda é um ponto delicado que ocorre ainda no sistema. Hoje nós temos aqui, em São Luís, existe um núcleo de saúde na penitenciária de Pedrinhas, e que ela tem a atribuição estadual. Ela fornece medicamentos para todas as unidades prisionais do estado do Maranhão. E acaba se revelando insuficiente. Muitas unidades, por exemplo, eu participei há uns meses atrás com o Conselho Penitenciário de inspeções em unidades prisionais no sul do estado, e realmente há uma carência de medicamentos aqui na capital também. E isso agrava. E nesse ponto específico, a Defensoria Pública sempre, quando detecta em unidade prisional uma pessoa com enfermidade grave, sempre há necessidade de oficiar para a unidade prisional para que seja confeccionado um laudo médico para saber exatamente a real situação de saúde daquele paciente, porque dependendo da enfermidade, enfermidades muito graves, em que necessita até de internação, a Defensoria Pública ela entra com pedidos até de prisão domiciliar para que essa pessoa não venha até falecer em unidade prisional. Mas esse processo ele é demorado ou ele é dentro de um prazo curto onde dê para o preso se tratar a tempo? Ou de repente quando vocês chegam lá o processo é tão moroso, quando vocês chegam o preso infelizmente já morreu? Tem essa situação também? Ainda bem que graças a Deus não chegamos ainda a um ponto de a Defensoria Pública acompanhar um caso específico e o interno vir a falecer no interior da unidade prisional. Sempre que detectamos uma situação dessa, pedimos o máximo celeridade para a confecção de laudo médico e sempre contamos com a colaboração do Poder Judiciário, que sempre se mostrou de maneira bem de prontidão para atender esses pedidos em casos urgentes. Esse evento de amanhã, o lançamento do programa Defensoria no Cárcere, você já falou que ele vai contar com defensores de outros estados. São cerca de 50 defensores que devem participar desse evento amanhã? Sim, são cerca de 50 defensores públicos de várias unidades da federação que vão participar do evento. Vai ser um momento, inclusive, de compartilhamento de experiências. Existem experiências diferentes em vários estados, né? Modos de atuação diferentes. E vai haver exatamente uma espécie de mesa redonda mesmo, um diálogo entre os defensores, além da exposição também de práticas exitosas em outros estados do país. E tudo isso vem a contribuir com o nosso estado do Maranhão, para que os defensores públicos daqui compartilhem essas experiências, passem por esse momento de capacitação, para que atuem de uma maneira mais firme e de uma maneira mais efetiva
com relação ao enfrentamento da questão penitenciária no nosso Estado. Que é algo bem preocupante, né? A gente espera que essa situação melhore, né? Espera que esse número de superlotação, que ele venha só a diminuir no decorrer do próximo ano, do ano de 2016. Só para finalizar, confirma para a gente então o horário desse lançamento do programa amanhã. O programa Defensoria no Cárcere, ele vai ser lançado amanhã, dia 9 de dezembro, sim, às 15 horas da tarde, no auditório da Casa Civil, lá ali no Calhau, próximo ao Fórum. Ok. Eu conversei com o Bruno Dixon Maciel, que é defensor público, titular do Núcleo de Execução Penal. Obrigada pelos esclarecimentos. Sucesso aí nesse lançamento do programa Defensoria no Cárcere. Muito obrigado pela oportunidade. Eu desejo um bom dia a todos os telespectadores. Bom dia também.